palestra dela, na Estou preocupação. aqui com o Paulo Gala, que é professor da FGV e também é um desenvolvimentista e mais atua no mercado financeiro, então pode trazer para a gente informação, o pulso da questão, e a gente segue conversando com o André Roncalha. André, na semana passada você falou que não via alternativa, pelo menos assim, num primeiro momento, a um certo capitalismo de Estado no Brasil, né? Então, isso incluiria, por exemplo, o setor elétrico. Você acha que a União deveria ser a titular? Então, em vez de estar discutindo a privatização, que equivale a uma desnacionalização, já que a gente não tem nenhum burguês nacional capaz, com bala na agulha, para comprar a Eletrobras. Aliás, tem umas que é como se fosse estrangeiro para todos os fins, que é o Lehman, que inclusive vem fazendo lobby para isso, e vai administrar como se estrangeiro fosse. Você é contra ou a favor? Você concorda com essa questão do Bresser Pereira, que um monopólio natural desse, non-tradable, não deve ser desnacionalizado, porque é um problema, inclusive, para as nossas contas externas, porque todo ano a Eletrobras vai remeter seus lucros para fora sem ela gerar nenhuma receita em divisas? Moeda forte? Com certeza. Primeiro porque o sistema elétrico é um sistema estratégico, então a gente está lidando com algo que eu gosto de chamar, é o que faz a vida da indústria, é o que faz a vida do consumo, é o que faz a vida nas cidades. A gente tem um sistema, hoje em dia, um consumo de eletricidade que é muito mais complexo, né, do que era tempos atrás, em que você fazia, né, um horário de verão e você conseguia reduzir bastante. Hoje em dia você passa a noite, né, no Facebook com ar-condicionado lá no talo e evidentemente não muda nada, né, a luminosidade natural. Aí você sacrifica exatamente a geração de energia, né? Então eu vi uma entrevista recentemente, na verdade foi um texto, agora me fugiu o nome do autor, mas ele defende uma abertura do mercado de energia elétrica, porque o mercado de energia elétrica é muito regulado, né? Então você tem um mercado livre, onde você tem as bandeiras, e você tem outro mercado que em si já tem uma regulação estatal muito grande. E aí, conversando com uma amiga minha, a Isabela Lofrano, que estuda esse setor, ela mesma reagiu, ela falou, mas o setor já é todo privatizado, o que ele está buscando aqui? E aí, em essência, é exatamente isso, é você fazer um grande laissez-faire, né, no mercado de energia elétrica, na ideia de que a oferta está sendo bloqueada. Ora, se o setor privado já é grande na distribuição, se ele já está funcionando bem, por que você vai eliminar a geração que é tão importante, que é exatamente o sangue do sistema, é o que permite que ele continue funcionando? E aí entra essa fixação, né, que o liberal tem, e eu digo fixação não com os ilustrados, os liberais que, infelizmente, leram só até a terceira página da Riqueza das Nações, né? Esse pessoal, eles acham que se você deixar no mercado, que o mercado vai conseguir conciliar lucratividade com interesse social. E a gente sabe que isso não ocorre. O exemplo da Enron nos Estados Unidos é marcante. A Enron, para conseguir oferecer para os seus acionistas lucratividade trimestral, causou uma série de blackouts na Califórnia para fazer o preço da energia elétrica subir de maneira astronômica. Muito bem relatado esse caso naquele filme Enron, os caras mais espertos na sala. Isso. Então a gente vê que o mercado ele precisa ser fortemente regulado, mas existe aí um risco quando você passa para o setor privado, que é exatamente de o regulado capturar o regulador. E no Brasil, isso é até algo que eu venho me interessando cada vez mais com essa onda de privatizações, é se a gente já criou uma tecnoburocracia perfeitamente e socialmente divorciada dos interesses setoriais. Então, será que a gente consegue formular uma classe de reguladores que não venha desses setores, ou que para lá não aspire ir uma vez que sair da agência reguladora, que é a revolving door, né? Isso, é a porta giratória, que eles falam lá nos Estados Unidos. Como ilustrando para o brasileiro, a gente tinha um neto do Bob Fields, o Bob Fields neto ele era do Santander. No Santander, ele foi para o Banco Central, mas a gente sabe que na volta ele vai para o Santander, ou algo que equivale a isso. Henrique Meirelles e todos os demais, né, entra e sai. Então, ele, quando está com um chapéuzinho de autoridade monetária brasileira, ele está mais interessado no interesse de quem vai contratá-lo daqui a 2 anos, 3 anos, do que propriamente o interesse nacional brasileiro. E aí eu trago aqui, se você me permitiu, o exemplo recente que causou uma grande treta na internet entre duas gigantes, né, a Vera Magalhães e a Laura Carvalho, na questão do Mansueto Almeida. Então, quando o Mansueto saiu, né, ele falou que ele ia sair do Ministério da Economia, vários economistas falaram, olha, eu acho errado glorificar pessoas que ficaram até agora num governo como esse.
E aí já veio a tropa toda em defesa do Mansueto e em defesa da neutralidade burocrática, da neutralidade técnica dele, que ele estava tentando ajudar o Brasil e tal. E aí criou-se uma rusga em torno do uso do conceito banalidade do mal, né? Que fala de burocratas médios, que são pessoas normais, mas que contribuem, né, com o mau sistema. E o que eu achei interessante, e esse exemplo também é bem ilustrativo, o Mansueto, tecnicamente, ele é um cara preparado, ele foi para o governo para fazer o quê? O jogo dos seus futuros empregadores. Então ele sai de lá, ele já avisa o Guedes que ele vai para o setor privado, ou seja, não vai ter nem quarentena. Né? Então ele sai do núcleo da política econômica e ele vai diretamente para o setor privado que possivelmente ele estava atuando em favor. Aí a questão, eu não sei se ele fez isso intencionalmente ou não, mas não importa, porque o sistema funciona assim. Claro. Né? A regra da porta giratória é essa. E aí, levantando, já eu fiz de contrabando esse ponto do Mansueto, para já subverter aqui a sua coordenação, e sugerir a questão para a gente refletir, talvez a gente possa refletir mais para frente. É bom que você subverta a orientação, André Roncalha, porque o nosso subversivo das sextas-feiras, o Elias Jabbour, não pôde estar aqui hoje porque ele está trabalhando com afinco na Revolução. Ele está trabalhando, inclusive, nesse momento, em formar a nova geração da vanguarda revolucionária. Sabe por quê? Porque ele está tomando conta do filho bebê dele, né? A vanguarda do futuro, a vanguarda revolucionária. Pois é, isso aí. A posteridade. Eu quero confessar aqui que toda vez que você fala dele do PCdoB, eu começo a rir. Eu sei que isso já deveria estar comum, mas eu acho muito engraçado. Mas aí, pegando esse ponto do Mansueto, e aí eu queria, evidentemente, eu não quero entrar nessa discussão se ele é criticável ou não, acho que cabe a cada um colocar, mas eu acho que ele, como um dos defensores do teto de gastos, né, alguém que esteve lá na equipe, que ajudou a formular, a gente se pergunta o que vai acontecer com educação, saúde, infraestrutura, no ano que vem, se a inflação ficar muito baixa. E tudo tende a indicar que ela vai ficar baixa, possivelmente negativa. Não sei se vai chegar a ser negativa, mas isso significa que os gastos em educação e saúde não serão reajustados. Ou seja, o piso, né, ele vai sofrer possivelmente uma queda. E aí, se você me permitir, eu queria fazer uma explicação bem rápida para as pessoas entenderem o que está em jogo no teto. Então, o teto de gastos, ele muda radicalmente o regime fiscal da seguinte maneira. Antes, você tinha uma regra de superávit primário, que era gasto menos receita. Então, você tinha lá um gasto maior do que a receita, você tirava um do outro e você tinha uma meta para essa diferença que continua funcionando. Mas aí, os economistas falaram, isso não funciona, porque o governo pode ter déficit muito grande, não consegue controlar os gastos com previdência e por diante. Então, o que eles fizeram? Vamos colocar uma regra que eu gasto só uma perna do orçamento. Né? O orçamento é formado pela perna da receita e pela perna do gasto. Vamos pegar a perna do gasto e associá-lo apenas à inflação. Então a gente vai manter o gasto da economia num patamar real constante. Aumentou a inflação 2%, eu subo o teto em 2% e acomodo, dentre os ministérios, aqueles gastos. O problema é que, quando o caso foi a saúde e educação, existe um piso constitucional dado pela receita líquida do Estado e pela receita líquida dos estados e municípios. Isso significa que o lado da receita é o que faz a base ou mapeia o quanto você tem que gastar minimamente em saúde e educação. Certo. O que a regra do teto fez? Ela pegou aquele piso de 2017, se eu não me engano, travou, congelou naquele ponto, e a partir dali ele é corrigido pela inflação. Ou seja, a gente desvinculou o gasto de saúde e educação das receitas. Qual que é o problema com isso? Enquanto o teto está derrubando, você precisa o quê? Que o piso também caia. Então é isso que a gente está falando agora, porque com a renovação do teto, possivelmente é uma inflação mais baixa, gastos com saúde e educação também serão reajustados por um piso menor. Certo. E aqui vem o grande problema, tá? E eu já concluo essa explicação. Por que isso é importante? Porque isso são os ativos da sociedade. A gente está lidando com a saúde do trabalhador, com a educação dos nossos futuros trabalhadores, e quando a gente deixa de gastar nisso, porque a gente considera gasto em vez de investimento, a gente está rifando, sacrificando o futuro. Ou seja, está dificultando no futuro a gente ter uma sociedade mais próspera e com menos pressão inflacionária. E isso é muito importante. Porém, para onde está indo esse dinheiro, Romulo?
Quando você faz um teto de gasto, esse dinheiro está indo para pagar o quê? O outro tipo de investimento, o financeiro. Ou seja, ele está indo para a dívida, porque é para lá que ele tem que ir. Então a gente está sacrificando o gasto com milhões de crianças para que a gente possa honrar os detentores da dívida pública. E esse é o grande problema da alocação. No longo prazo, isso não dá certo. Tá? Então esse eu queria deixar colocado essa relação entre a deflação e o que a gente possivelmente vai experimentar em termos de gasto de educação e saúde. Por isso que eu recentemente escrevi um texto com a Hélida Graziani e o Salomão Ximenes, da UFABC, em que a gente prega que educação seja tratada como um investimento. Agora, né, no aniversário do 6º PNE, Plano Nacional de Educação, a gente faz esse... Deve sair agora no Lei Diplomatique, aí depois eu compartilho com as pessoas. Mas isso eu acho que é algo que a gente tem que fazer para ontem. A educação tem que ser considerada um investimento público e ponto. Maravilha. Olha, eu concordo, subscrevo na integralidade. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, cuja resposta eu acredito que eu já conheça e que não vai desabonar você. Mas é o seguinte, você se tornou um crítico da PEC do teto agora, como certas pessoas que foram campeãs intelectuais, intelectual/midiática na campanha pelo teto, que agora fala, não, tem que tirar o teto. Eu me refiro especificamente, espero não causar uma saia justa, a Mônica De Bolle. A Mônica De Bolle foi a Miss PEC do teto lá nessa discussão em 2016 e agora ela fala, não, tem que tirar a PEC do teto. Você já era contra a PEC do teto quando havia essa discussão ou você só descobriu que ela era ruim agora? Não, eu sempre tive eu não tinha uma percepção muito profunda porque eu não sou especialista na área fiscal. E quando as discussões ocorrem aqui no Brasil, elas ocorrem num patamar de especialização tão elevado que a gente tem um tempo de quietinhaco, né? Até a gente conseguir chegar. Então, eu acho que a Mônica, ela deixou muito claro isso recentemente, ela falou assim, algum teto tem que ter. O problema é que a forma como este teto foi feito é problemática. E aí, para mim, ainda é obscuro. Eu teria que voltar a fazer uma arqueologia desse tema. Eu estudo muito história das ideias, é bem possível que algum orientando meu eventualmente vá fazer isso. Mas para entender que tipo de teto seria, né, na visão dela, mais interessante. Mas ela falou claramente isso recentemente. Eu não sou contra qualquer teto, eu só sou contra este tipo de teto, porque ele gera uma briga fratricida entre as áreas do orçamento e, evidentemente, as corporações mais fortes vão prevalecer. Então, a gente está falando de grupos que já são enfeudados ali no orçamento, já tem o seu pedacinho garantido, e a válvula de ajuste vai ser em quem tem menos organização e menos representação. Então, a gente sabe, é investimento. Então, todo sacrifício vai vir naquilo que é a construção do futuro do nosso país. E no Brasil, eu acho que a gente ainda, infelizmente, não consegue pensar no futuro, e isso se reflete na nossa taxa de juros. País com taxa de juros muito elevada é país que tem pouca paciência para esperar, para olhar para o futuro. O André, refletindo com perfeição isso que você falou, né, que é mais organizado, que tem mais poder, se blinda, justamente ao mesmo tempo em que a PEC do teto era aprovada no final do governo Temer, é dado um reajuste enorme a duas corporações, aliás, as duas corporações blindadas da soberania popular, ao judiciário e a casta militar. Ué, como assim? Como explicar, então? É PEC do teto ou não é PEC do teto? Né? Estava o Estado falido ou não? André Roncalha, o que faltou a gente discutir aqui hoje no panorama econômico e suas implicações políticas que você gostaria de abordar ainda hoje? Eu acho que a gente cobriu bem aquilo que foi relevante durante a semana. Eu acho que o Paulo Guedes continua tentando se encontrar, né? Eu acho que ele precisa de um terapeuta econômico. Eu falo isso de maneira muito respeitosa, porque eu acho que não deve ser fácil você ter que abrir mão de coisas que você defende há 50 anos, bem no momento em que você consegue tudo aquilo que você sempre quis, que foi ser o czar da economia. E ele entra nesse posto como um czar, como alguém que deve ser inquestionável. E de repente chega a realidade e esfrega na cara dele. Not today, my friend. Hoje você vai ter que se ceder para mim, porque agora você vai ter que pensar o contrário. E eu acho que nesse sentido a gente tem que ir revelando os flancos em que essa discussão vai indo, porque o neoliberalismo ele tem várias petições de princípio.
Tem várias coisas que eles dizem que são boas, mas eles não conseguem provar. E a variável da hora é a variável fiscal. Não, e mais do que isso, eles fazem questão que as pessoas não estudem história econômica, porque se estudarem os casos de sucesso no desenvolvimento, vai falar, mas a pessoa fez o contrário do que você está recomendando, então não pode estudar história econômica. E aí tem um ponto, finalmente, muito interessante nessa discussão, que é e eu sempre gosto de demarcar por que MMT não é o que o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro estão fazendo. Porque MMT defende que o dinheiro seja do povo, que a política fiscal seja predominante. Por que isso é importante? Quando você faz QE, né, esse quantitative easing, que é esse relaxamento monetário, você está fazendo o relaxamento monetário lá nos 5% mais ricos. Você está fazendo nos 0,1% mais ricos. Esse pessoal lá em cima tem elasticidade completa para usar o dinheiro que eles quiserem. Não falta. Como eu brinco aqui, André, né, eles chamam isso, essa distribuição de dinheiro do helicóptero, né, uma alegoria criada lá pelo Milton Friedman, que era você pegar um helicóptero e jogar as verdinhas para as massas. Só que, no caso atual, ou pelo menos que eu vejo até aqui, o dinheiro do helicóptero só vai para quem anda de helicóptero. E aí eu vou aproveitar essa metáfora para lembrar desse seriado que em inglês chama Plataforma, mas em português chama O Poço. Né? E aí você já vê a diferença de recorte, né? Porque num você foca na plataforma, que é a quantidade de comida que vai descendo, e quando você chega no hemisfério norte, o problema é o poço, porque nunca chega lá embaixo. Então, pare para pensar numa sociedade que é piramidal, se você joga o dinheiro de cima, onde que ele vai cair? Vai cair primeiro no topo. Não à toa. E fica empossado, né? Se descesse, se fosse só uma questão de ordem, não tinha problema. O problema é que fica. Só deixar claro que é empossado com C cedilha, não com 2 S. Pessoal que vai criticar, não usem com 2 S. Então o dinheiro, quando ele cai, ele fica lá no topo. Por isso que quem criou a ideia de QE for the people, ou seja, relaxamento monetário para o povo, foi o Ben Bernanke. É uma pessoa que fez o quê? Ele pegou o dinheiro para dar para os bancos. Qual que é o problema de dar dinheiro para os bancos? Os bancos podem jogar o dinheiro na economia a um módico juros. Quando você usa a política fiscal, esse dinheiro vai direto para as pessoas, não passa pelo crivo do banco. Porque o banco ele funciona como um avaliador, né, de onde ele aloca dinheiro. Ele vai colocar dinheiro onde tem menos risco, mais chance de retorno. O governo não vai avaliar isso, ele vai avaliar quem precisa. E ele joga o dinheiro lá. Por isso que a política fiscal ela é muito mais eficaz no sentido de gerar renda, porque ela não passa pelo leão de chácara, que eu gosto de brincar da liquidez, que é o banco. Ele vai definir quem entra e quem pode entrar e quem não pode. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa discutir, porque o QE for the people, mesmo no sentido, vamos dizer, da MMT, só pode ocorrer pela política fiscal. Não vai mudar você colocar as pessoas no sistema bancário, né, por meio do Pix, que o Banco Central vem fazendo, que é essa moeda digital, que vai eliminar o TED e o DOC, né? Você vai conseguir fazer pagamentos instantâneos de uma maneira muito mais fácil, vai tirar outra boquinha do sistema financeiro. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que começar a discutir o relaxamento monetário a partir da política fiscal, mas, novamente, como eu coloquei da questão do teto do gasto, não são coisas triviais e isso empurra as pessoas do debate. As pessoas sentem que elas não estão empoderadas para falar sobre isso. Só que o gasto é exatamente o que está gerando, né, a prosperidade ou a pobreza. E eu lá no SEBRAP, eu participo de um grupo de pesquisadores, e aí eu termino mesmo, em que a nossa principal preocupação é qual que é a probabilidade de uma pessoa entrar na pobreza. Esse é o nosso principal projeto. Como que a gente consegue calcular, a partir do cenário econômico, quantas pessoas estão próximas da pobreza e qual é a chance de elas caírem? E imagina o que vem acontecendo com a pandemia. Essa probabilidade está crescendo muito. E aumenta a probabilidade de entrar na pobreza persistente, que é aquela que dura de 4 a 5 trimestres ou mais. A gente está falando de uma situação que não tem retorno. A gente está falando de acabar com o capital humano da pessoa, porque ela fica longe, né, do mercado de trabalho e ela vai fazer o que der na telha. E depois fica mais difícil dela retornar com produtividade. Tá bom? Então eu agradeço muito aqui a todos os pressionautas, a você, Romulo, sempre pelo acolhimento, mas eu acho que a gente cobriu essencialmente o que tinha de mais relevante, né, e certamente eu acho que a próxima semana vai ter muito mais para a gente discutir, não necessariamente, eu não estou já me convidando automaticamente. Mas eu já estou convidando, inclusive porque o livro não chegou enquanto a gente estava ouvindo, então a gente já tem inclusive a deixa de você poder exibir a cópia física do livro na semana que vem.
Você vê, eu subverti de novo, eu já me convidei. Excelente, não, excelente. Mas eu agradeço mesmo. Eu ia pedir, sabe o quê? Já que o Paulo te erigiu a condição de guru da cultura pop, intelectual, eu ia pedir para você dar justamente uma dica cultural, já que a gente está na sexta-feira. Mas você já deu, repete aí o nome da série que você recomendou que o pessoal assistisse. Qual que foi a série que eu falei? Eu não Ah, e precisava falar uma série dessa que explica alguma questão dessa econômica. Eu também, por isso que eu pedi para repetir, porque se quer eu Billions. Isso. Isso. Inclusive, eu edito um blog que chama O Barômetro, e eu vou colocar nas minhas redes sociais. Eu escrevi um artigo, acho que cerca de 1 ano, 2 anos atrás, usando Billions para explicar a austeridade. Certo. Porque tem um episódio em que eles mostram exatamente isso. Eles compram títulos de uma cidade, a cidade não tem um cassino que eles querem fazer, e aí eles chegam e falam assim, vende tudo. Vende os prédios da cidade, para de gastar com educação, saúde, porque a gente tem que ter o nosso dinheiro. Então eu acho que eles pintam de uma maneira muito clara o que é o cenário de austeridade. Aí depois eu vou deixar nas minhas redes sociais. Quem tiver interesse, vale muito a pena conferir esse seriado. Perfeito. André, você sabe ao que a gente está associado nesse momento pelo YouTube, Google no Brasil? De volta para o futuro. Respondeu aqui, ó, tá aí na tela, ó. Chitãozinho e Chororó, Luan Santana, Humor Multishow, Premier League e Blackpink, que é um daqueles grupos pop do Extremo Oriente, lá do K-pop, pop coreano. Vai ver que é porque na semana passada a gente teve o Wallace Moreira falando da Coreia e o pessoal já associou ao pop coreano, né? E outros aqui confirmando. Do Chitãozinho e Chororó eu posso te explicar. Porque aqui, gente, é economia baseada em evidências. É isso aí. Para concluir mesmo, André Roncalli, olha só. Então você é a favor da verdadeira kiwi, o afrouxamento monetário para o povo, né, que chegasse. Se você tivesse lá na Secretaria do Tesouro, com um colega seu no Banco Central, alguém que ficasse, né, em linha com o seu postulado, você falasse, preciso distribuir dinheiro, mas eu não quero que o pessoal sente em cima, porque está todo mundo com medo, né, assim, pô, né, não sei se eu vou ter emprego, ou já perdi o emprego. Aí o pessoal, se você der liquidamente lá com o cartão do Bolsa Família da Caixa, a pessoa sacar em notas de real, cinquentinha, 100, você não tem a garantia que a pessoa vai usar isso, né? Então, mesma coisa nos Estados Unidos. A gente viu que o Donald Trump, quando mandou aquele cheque para o pessoal, muitas pessoas, em vez de depoimento, falaram, não, eu estou podendo aguentar ainda as beiradas, não vou gastar isso não sei o que vem pela frente. Então, talvez isso não fizesse, né, se isso aí prevalecer, esse entendimento, se for relevante, não faz a economia girar. Então, eu fiquei pensando, a minha posição, quero saber se seria a sua. Eu ia, na verdade, mandar um voucher pro pessoal, que não pode guardar, e com uma validade. Falando assim, olha, você tem que gastar em 30 dias, senão perde a validade. Opa, tem que gastar isso aqui. O que você faria para evitar que isso ficasse empossado embaixo da cama? Então, eu acho que essa medida seria muito ruim, viu, Romulo, na verdade. Porque se você dá o voucher, você está obrigando a pessoa a sair de casa. E o único motivo para ter dinheiro não é comprar. Então, a gente tem dinheiro para conseguir fazer pagamentos caso a gente precise. O dinheiro, ele tem inclusive a função dele, eu vou falar o juridiquês, porque na época do Plano Real eu estudei muito isso, na época não, né? Depois eu fui estudar o Plano Real. A moeda, ela tem o poder liberatório, ou seja, ela te livra de promessas de pagamento. Então, só que essa é uma função dela só. A outra função é de reserva de valor. Então, se você dá um voucher para a pessoa, você está empurrando a pessoa para a rua. Se você dá o dinheiro, a pessoa compra o que ela quiser. Se ela não quiser comprar nada porque ela estocou, ela não precisa usar aquilo. E ela vai usar aquele dinheiro quando ela puder. O problema da liquidez, e é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, não é quando você joga. O problema é como você tira a liquidez. Como que funciona hoje? Você injetou um montão de dinheiro na economia, os bancos vão lá e sugam essa liquidez do sistema bancário. Como que a MMT defende que você faça isso? E aí, olha que curioso, a gente tem Mônica De Bolle, a gente tem várias pessoas como Marcelo Medeiros que estão pregando algo que eles nem têm, talvez, clareza, que é o que a MMT prega, mas nesse cenário eles estão pregando. Joga o dinheiro e depois você tira via tributação. É isso que a gente vai discutir lá na frente. Então você injetou esse dinheiro, aí você fala assim, não, as pessoas estão indo comprar, elas não vão sair para comprar. Ah, tá, porque vai ter gente, não sei se vai ser o caso da Mônica De Bolle, mas vai falar assim, não, lá na frente você tira com juros. Aí, a tributação, eu gostei dessa alternativa. Ao contrário, ela tem defendido que a gente tire por meio de imposto progressivo e taxar grandes fortunas e taxar lucros e dividendos. Olha só, Mônica De Bolle revolucionária.
Então, e isso é curioso, eu quero que todos que nos assistam pensem, parem para pensar na lógica, é simples, não é complicado, muito embora o economês queira mistificar isso demais. Então você injetou esse monte de dinheiro, aí o monetarismo diz, vai gerar uma hiperinflação, porque o déficit está explodindo, ninguém vai querer comprar nosso dinheiro. Olhem os dados do Tesouro Nacional sobre a dívida. Os únicos, vamos dizer, possuidores de dívida que saíram foi o mercado financeiro, que estava vendendo esses títulos para ter dinheiro para honrar seus pagamentos, e os investidores estrangeiros que iam sair de qualquer jeito. Se você olhar o Tesouro Direto, ele está crescendo monumentalmente, porque as pessoas não querem deixar o dinheiro na bolsa, elas estão correndo para o Tesouro Direto. E o pequeno investidor do Tesouro Direto explodiu, ou seja, dívida pública é riqueza privada. As pessoas querem ter isso no seu portfólio, né, na sua carteira, porque é proteção. E aí, nesse sentido, quando você jogou dinheiro na economia, primeiro, as pessoas não vão usar necessariamente. Segundo, quando esse dinheiro for usado, você pode fazer isso, fazer a retirada dele por meio de impostos. O problema é que os impostos precisam passar pelo Congresso. E o nosso Congresso, infelizmente, entende que imposto é roubo. Né? A maioria ali não gosta de tributar e gosta de devolver dívida. Né? De quitar dívida. De quem? Dos empresários. Do povo, eles não gostam de quitar as dívidas, né? Então, por isso que eu defendo que a gente faça essa discussão sobre o gasto, mas faça também a discussão sobre a receita. Então, vamos pensar em como drenar essa liquidez excessiva no pós-pandemia. Para mim, essa é a discussão relevante. Não é aí eu quero saber o seguinte, no concreto, para você, quanto seria a contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras no Brasil? Eu acho que a atual ela é bem razoável. A gente tributa o banco em 45%, não é pouco. O banco tem que dar quase metade, o governo é meeiro do banco. E chega lá um amigo meu contador que diz isso. O problema, eu não acho que é isso, o problema é concorrência. Então hoje, por exemplo, algo que me chamou muita atenção em toda essa discussão sobre o dinheiro chegar na mão do povo, eu desde o início, junto com o Lauro Gonzalez, um amigo meu, eu falei, por que a gente não usa as fintechs para fazer esse dinheiro chegar? Se a gente tem mais celular do que gente no país, por que a gente não pode usar as fintechs? E aí eu não sei, acho que a história vai dizer se rolou um lobby forte dos bancos. Né? Os bancos já estão comprando as fintechs, né? Aos poucos, para se proteger desse flanco de concorrência. Mas você tem fintechs que não cobram nada, que você faz toda a documentação, toda a aplicação direto no celular, sem ter que sair de casa. Você fez o quê? Você jogou milhões de pessoas em filas da Caixa Econômica Federal. Ou seja, o governo que é pró-mercado optou por usar um monopólio. Ele criou um monopólio pró-pandemia. E isso não faz nenhum sentido se você tem, né, toda essa estrutura de fintechs que poderiam crescer muito com essa demanda adicional, porque eles oferecem vários benefícios, né, e a gente poderia garantir que as pessoas ficassem em casa. Aí agora, com essa moeda digital do Banco Central, né, essa possibilidade de você fazer transações, você melhorou a vida, mas a gente sabe como funciona no Brasil, né? Claro. Todo mundo que conhece Polishop sabe que Polishop serve para pessoas ricas, não serve para melhorar a vida de quem trabalha na casa, né? Não. Você compra um andaime para pintar para sua empregada usar. Você não compra porque você não tem a empregada, como ocorre no Hemisfério Norte. Então o Pix aqui, ele vai funcionar, acho que essencialmente para as pessoas mais ricas e vai demorar mais tempo para chegar em quem ele realmente precisa. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de bancarizar a nossa população por meio das fintechs. Maravilha. André Roncalha, muito obrigado pela sua presença aqui. Como você já se convidou e eu subscrevi o convite, é o negócio jurídico perfeito contra o qual se quer retroagir o direito brasileiro. Então, eu posso processar e obrigar você a estar aqui na semana que vem. Por favor. Será uma honra ser processado por você e eu vou divulgar amplamente isso, vai aumentar muito minha reputação. Você, em todos os lugares, você, nossa, ele está sendo processado pelo Ronos. Falar, é uma honra ser processado. É isso aí, um bom fim de semana para você e fica a dica para o pessoal assistir a série Billions. Eu vou assistir também, não conheço ainda. Bom fim de semana para você. Romulo. Grande abraço a todos os Expresso. E até semana que vem, então, em Negócio Jurídico Perfeito. Conversamos aqui com o André Roncalha, economista e professor da Unifesp.